Olá, gente. Bom dia. Tudo bem? Que esse dia seja um dia abençoado na sua vida, que esse dia seja um dia onde você possa reconhecer a glória de Deus em cada detalhe do dia, em cada detalhe da sua vida, que seu coração consiga expressar a gratidão a Deus pelo seu fôlego de vida, pelos teus olhos terem sido abertos, pelo alimento que você comeu hoje. Que tudo te leve a ser grato e a reconhecer a glória de Deus, a graça de Deus e a misericórdia dele. Que isso é a causa de nós não sermos consumidos, as misericórdias do Pai. Amém? Hoje nós vamos ler João, capítulo 21, versículo 3 ao 6. Diz assim: Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada pescaram. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois Jesus: Filhos, tende alguma coisa aí de comer? E responderam-lhe: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com uma túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Como Jesus é lindo, como Jesus é perfeito. Aqui, depois que Jesus morreu e ressuscitou, Pedro ainda não tinha visto Jesus, ainda não tinha tido a notícia de que Jesus tinha ressuscitado. E Pedro estava numa situação de um sentimento que já acabou tudo que ele tinha para nós, perdeu o sentido da vida com Cristo, deixou o seu chamado para trás, deixou as promessas que o próprio Jesus tinha feito para ele para trás, ficou desacreditado, sem esperança. E muitas das vezes a gente se vê dessa forma. A gente larga o chamado que Deus entregou para nós com tanto carinho. A gente despreza os dons e os talentos que Deus já entregou para nossas vidas. E quando a gente se vê perdido, sem rumo, sem direção, a gente às vezes faz como Pedro, volta para a vida que nós tínhamos, volta a fazer aquilo que a gente pensa que sabe fazer. E quando Pedro, um pescador, a vida inteira pescando, foi pescar naquele mar, totalmente desiludido, o que aconteceu? Não pescou nada, nenhum peixe sequer ele pescou. E eu acredito que Pedro devia estar com aquela voz sussurrando no ouvido dele quando Jesus, lá em Mateus 4, disse para Pedro: Pedro, segue-me. Venha ser pescador de almas, pescador de vidas e não mais de peixe. E o que Pedro fez? Largou tudo e foi seguir Jesus. Eu acredito que enquanto ele jogava aquela rede, algo no coração dele vinha ardendo, dizendo: O que eu estou fazendo aqui? Jesus me chamou para pescar almas e não mais peixes. E ali ele viu que não pescou nada. Mas só que Jesus, com a sua infinita misericórdia, vem atrás de nós, porque Ele conhece o seu chamado, Ele conhece o seu coração, Ele compreende às vezes nossas fraquezas e as nossas tristezas, e Ele vem. E quando Ele chega, Ele fala: Tem comida aí? E eles dizem: Não. Jesus já sabia que não tinha, mas Ele queria que os seus filhos ouvissem a voz do Pai. E ali ele mandou que jogasse a rede novamente.
E eles jogaram a rede. O que que aconteceu? No mesmo lugar que eles já estavam tentando há tanto tempo, a noite inteira pescar, que não tinha nada, de repente, numa lançada de rede, pelo poder da palavra de Jesus, encheu-se de uma multidão de peixe, a ponto que as redes ficaram tão cheias que eles não entenderam como as redes não se rasgaram, não se romperam, de tanto peixe que foi apanhado. E ali Pedro fez de novo o que ele tinha feito lá atrás, quando Jesus o chamou. Largou tudo, largou o barco, largou os peixes, largou a rede e foi nadando ao encontro de Jesus, se lançou nas águas para querer voltar para Jesus. E eu imagino que ele deve ter tido um encontro maravilhoso. Acredito que ele abraçou Jesus e deve ter chorado muito nos braços de Jesus. E eu tenho certeza que ali Jesus o reconheceu novamente como um pescador de almas, um pescador de homens, porque logo à frente, em Atos, depois do Pentecostes, depois do derramado do Espírito Santo, imediatamente Pedro foi levar a palavra de Deus e pescou 3.000 almas de uma vez só. Eu acredito que a última pescaria de Pedro aqui com Jesus, quando ele pescou tanto que as redes quase se romperam, era Jesus falando: Pedro, deixa isso aí, agorinha você vai pescar mais de 3.000 almas e a sua rede precisa estar forte, a sua rede precisa estar bem ajustada para que nenhum dos peixes, nenhuma das almas venham ficar para trás. E isso nos faz pensar que a importância das nossas redes, da nossa vida, da nossa estrutura física, da nossa estrutura espiritual esteja forte para pescar as almas lá fora, para entrar nesse mar que é o mundo e pescar vidas a Jesus, a ponto de nenhuma alma ficar para trás, que as suas redes estejam fortes o suficiente para não se romper, para que não se perca nenhuma alma por falta de zelo seu, por falta de estrutura sua, porque muitas das vezes a gente quer fazer o ídolo do Senhor, a gente quer sair e pescar e às vezes a nossa estrutura não suporta as almas que estão lá fora e acaba perdendo vidas. Que você tenha esse sentimento. Jesus aqui preparou as redes de Pedro, Jesus aqui renovou o chamado de Pedro, porque Pedro reconheceu novamente e correu para os braços do Pai. Quando a gente sai para a rua para fazer uma obra dessas, de lançar a rede, de lançar a palavra do Senhor, Ele traz essa pescaria, Ele traz as vidas até nós. E que a gente possa ter esse cuidado, esse zelo de que as nossas redes, a nossa estrutura, a palavra que sai da nossa boca, a oração que a gente fala, deve estar completamente segura, deve estar alicerçada na Bíblia, deve estar estruturada no poder do Espírito Santo. Que nós venhamos entender que não é o nosso saber, que não é a nossa experiência, que não é o nosso profissionalismo, como Pedro ali se garantia como um pescador de peixe, mas é a nossa estrutura, nosso amor, nossa comunhão com Deus que faz com que as nossas redes estejam firmes o suficiente para pescar almas. Que a gente tenha esse zelo de estar em oração, de estar em jejum, de buscar a palavra, de ter encontro com Jesus, de largar tudo. Larga tudo que te prende nesse mundo e sai nadando, se joga nas águas, mergulha ao encontro de Jesus todos os dias, porque enquanto nós não fizermos como Pedro fez, de largar tudo para trás e correr a nado, correr contra a maré para amar, para abraçar Jesus, para encontrá-lo, nós nunca seremos pescadores de almas, porque nós precisamos ter essa sede, esse amor, esse respeito, primeiro para com Jesus, porque daí sim Jesus nos torna pescadores de almas. Que a gente venha ter esse zelo de buscar Jesus, de estar com a rede firme, de estar com uma rede pronta para pescar almas lá fora. Amém?
Que você possa ter todos os dias esse encontro com Jesus, porque todas as vezes que a gente abraça Jesus, encontra com Ele tira algo de nós, Ele tira a soberba, Ele tira a ganância, Ele tira a desilusão, Ele tira a falta de fé, Ele tira a desesperança e preenche-nos com o que Ele tem de melhor, que é o amor, que é fé, que é paz, que é a comunhão, que é a unidade, e que dessa forma possa ser o nosso chamado, sempre alicerçado em Cristo, sempre acontecendo depois de termos um encontro real, pessoal, íntimo com Jesus. Amém? Que o Senhor te levante como um pescador de almas, pronto, através do Pai, para buscar os filhos que são dele. Amém? Bom dia, Deus abençoe a sua vida.